A Bíblia trata o pecado com muita severidade. Ralph Smith, em seu livro Teologia do Antigo Testamento, fala sobre isso. A sociedade moderna passou por um arrefecimento na ideia do pecado. As pessoas hoje tratam pecado como um problema. A pessoa é capaz de chegar e falar: pastor, eu tô com um problema. Tá, meu filho, qual é o seu problema? Ah, eu tô ficando com uma pessoa que não é minha esposa. Ou seja, tendo uma relação extraconjugal. Isso não é problema. O problema é não ter dinheiro. Isso é pecado, isso é adultério, é grave. E o pecado tem que ser tratado com severidade. Todos os fatos bíblicos giram em torno da ideia do pecado. Se o ser humano não tivesse pecado, os fatos bíblicos não tinham se desencadeado como fizeram. Então nós precisamos voltar a pensar no pecado como algo traumático, capaz de afastar o homem de Deus e fazê-lo perecer na eternidade, ou perecer por toda a eternidade. Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa Academia de Pregadores, Lições dos Jovens. Na aula de hoje, vamos estudar, neste segundo trimestre de 2024, a lição de número 3. Lição essa que é do dia 21 de abril de 2024. E o título dessa lição é A Realidade Bíblica do Pecado. O texto principal está em Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que, aliás, afirmando palavras do próprio Deus, que o homem é mau desde a sua meninice. Davi, também no Salmo 51, orando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, ele diz: em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele nasceu nesse mundo envolto pelo pecado. Não que Davi é resultado de uma relação extraconjugal de Jessé, filho bastardo. Não, nada disso, é loucura pensar nesse tipo de coisa que alguns afirmam aí já há alguns anos. Na verdade, Davi está falando dessa pecaminosidade que envolve a vida do ser humano, ok? Então, o resumo da lição nos diz que o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. O pecado é um mal real, verdadeiro. Ele atinge não só uma parte da humanidade, ele atinge todos os homens, porque todos pecaram. E as consequências do pecado são eternas. É claro que nós vamos entender aqui a realidade bíblica do pecado, mas sabemos também que o Senhor Jesus já morreu pelos nossos pecados e nos deu o direito de vida eterna. O texto bíblico está em Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18, que nos diz o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, na carta aos Romanos, Paulo, no geral, trata sobre doutrina da salvação. E ele deixa claro no capítulo 3 que todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há ninguém que é tão bom que possa dizer: ah, eu não pequei, eu não cometi falha. Aliás, a Bíblia nos ensina que se dissermos que não temos pecado, já pecamos, já nos fazemos pecadores. Agora, mais importante, é importante saber que nós pecamos?
É importante saber que todos pecaram? Sem dúvida. Porém, mais importante do que saber que todos pecaram é saber que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No nosso primeiro ponto, o pastor Alexandre, que é o nosso comentarista, ele vai falar sobre o que é o pecado e vai nos dar aqui alguns conceitos extra-bíblicos sobre o pecado. E ele vai deixar claro aqui uma corrente filosófica que defende o pecado, que defende ser o pecado um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, de tal forma que se os oprimidos estiverem livres desta opressão, não cometerão pecado. Então há uma falácia, né, desse sistema mundano, que o pecado é tão somente um fruto da criação religiosa com o fim de dominar e oprimir. E nós sabemos que não é. Nós sabemos que essa não é a verdade. Isso é uma falácia daqueles que não querem fazer com que as pessoas entendam verdadeiramente a gravidade do pecado e busquem se aproximar de Deus a fim de lutarem contra o pecado. Pastor Alexandre nos diz que outra corrente filosófica ensina que ações como violência, desajuste sexual não têm origem espiritual e sim material, pois o homem é fruto de uma evolução. Esses são elementos característicos dos animais do passado, geneticamente falando. Ou seja, então isso não é pecado, isso é tão somente uma característica de todo ser humano que traz traços dos seres antepassados, dos animais antepassados que resultaram nessa humanidade. É outra falácia. Outros pensadores dizem que o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, pois para eles, se Deus não existe, logo a ideia do pecado não existe também e é uma afronta contra esse Deus. Eu quero destacar aqui também ainda que o pastor Alexandre nos diz que, na prática, a sociedade dos nossos dias rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que aflige a humanidade e que deve ser combatido. Dessa forma, atribui a ele uma mera percepção religiosa, não sendo, portanto, algo que deve fazer parte das preocupações dos seres humanos. Assim como existe todo um esforço de um sistema mundano, demoníaco, diabólico, para tirar da mente humana esta ideia de Deus, a fim de afastar o ser humano de Deus, existe também todo um esforço para tirar da mente humana essa ideia de pecado. Porque se não existe pecado, se Deus não existe, se não existe uma proibição, uma norma restritiva, então cada um vive do seu jeito. E a gente sabe que se a sociedade viver do seu jeito, males maiores ainda irão acontecer. Nós precisamos entender que existe uma responsabilidade humana. Não é? Porque se a gente for jogar tudo na conta do pecado também, tem alguns que vão dizer, não, isso não é responsabilidade minha, isso é porque o pecado realmente está envolvendo o mundo. Existe uma responsabilidade humana, porque existe um livre-arbítrio também, existe um querer, existe uma ação, uma atitude que nos leva em direção aos maus atos que possivelmente a gente venha a cometer. Mas o mundo está dominado pelo pecado. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o conceito bíblico sobre pecado. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. É um ato de rebeldia. Ou seja, desde o Éden, quando Deus falou com Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. E eles se rebelam. Perceba que ao estudar ali o livro de Gênesis, nós vamos entender que a serpente convenceu Eva a duvidar da palavra de Deus. É como se a serpente tivesse dito, ó, Deus está mentindo para vocês. Vocês não vão morrer. E outra coisa que chamou a atenção, que chama a atenção no texto bíblico, é que a serpente diz para a mulher, Deus sabe que vocês não vão morrer, é porque vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. E eles se rebelam, então, querendo ser Deus. Ou seja, o ser humano não se satisfaz em ser somente ser humano. E ele tinha sido criado por Deus de forma plena para aquela atitude, para aquela atividade, para a ação
de ser humano. Ele quer se tornar como Deus e se põe contra Deus. Porque quando ele quer se tornar como Deus e não foi criado para ser Deus, ele se põe contra Deus, que é uma rebelião. É a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer lá no céu. Então o pecado é uma rebelião. Outra coisa que o pastor Alexandre nos diz aqui é que a expressão mais utilizada para definir o pecado é errar o alvo. Errar o alvo. É como alguém que mira no alvo, quer acertar o alvo, mas erra o alvo. E esse tipo de pecado é o que nós chamamos de pecado ocasional. O que é o pecado ocasional? É aquele pecado que não é premeditado. Eu errar o alvo, ou seja, eu tentei acertar e errei. Isso é o pecado. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8 que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, como é possível evitar o pecado? Através da ajuda do Espírito Santo. Só ele pode nos ajudar a evitar o pecado. Errar o alvo, então, é a palavra mais utilizada para pecado, e é o pecado ocasional. Mas o pastor Alexandre nos diz aqui também que, na prática, tão danoso quanto errar o alvo é esquecer-se de Deus. E esta é uma definição mais forte sobre pecado. Aqui nós temos uma definição para o pecado premeditado, para o pecado deliberado. Ou seja, a pessoa premedita, ela quer pecar. É aquele que tem um esforço para o pecado, que vence todas as etapas e se esforça para o mal. Isso é complicadíssimo. Essas pessoas precisam realmente repensar a atitude e se nós nos esforçamos para o pecado, isso quer dizer, nós precisamos avaliar porque isso quer dizer que possivelmente o Espírito já não está habitando mais em nós. Porque quando o Espírito habita em nós, ele mesmo acende o sinal de alerta para que nós não pequemos. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
a origem do pecado. E o pastor Alexandre nos diz aqui que no nosso mundo foi criado por Deus e nós também. Ocorre que uma de suas criaturas, Satanás, que era Lúcifer, né? Mesmo dotado de proximidade da glória de Deus, decidiu que seria semelhante ao Altíssimo. Ninguém nunca será como Deus. Nós somos semelhantes, imagem e semelhança de Deus, mas ninguém nunca será como Deus. E Lúcifer decidiu que seria semelhante ao Altíssimo e por isso foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se fonte de todo o mal. Então perceba que Lúcifer é a fonte de todo o mal. Qual a origem do mal? O mal não foi criado nem por Deus e nem pelo diabo. Pelo diabo porque o diabo nada cria e por Deus porque tudo que Deus faz é bom. Deus não cria nada mal. O mal é o resultado do afastamento do bem. Então eu gosto de dizer sempre que o mal não é um ato decretivo, nem de Deus e nem do diabo. O mal é o resultado. Deus criou o bem e ao se afastar do bem, surge o mal. Lúcifer se afastou do bem, surgiu o mal. O ser humano estava no Éden, envolto por todo o bem. Ele se afastou do bem, surgiu o mal. Então aqui está a origem do mal e a origem também de todo o pecado. Segundo ponto da nossa lição, as consequências do pecado. Gente, tudo na vida tem uma consequência. Consequências boas ou consequências ruins. Não é preciso dizer que o pecado só traz consequências péssimas, horrendas, terríveis. Então, as consequências do pecado. Primeiro parágrafo, o homem foi criado bom. Como nós falamos aqui, o ser humano foi criado bom. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz que Deus fez o homem reto. E mesmo tendo sido criado sem perfeição alguma, o homem cedeu à tentação. A partir de sua desobediência a Deus, dando ouvidos à proposta de Satanás, o homem passou a ser mal. Então, Gênesis capítulo 8, versículo 21, é um texto que eu citei bem no início da aula, quando Deus resolve tirar o homem, né? Noé sai da arca, tirar o homem ali da arca, já tinha cessado o dilúvio, e Deus coloca o arco no céu, o arco-íris, e fala, ó, o meu espírito não vai contender mais com o espírito do homem. Aliás, Deus diz, eu não destruirei mais a terra em dilúvio, porque o homem é mau desde a sua meninice. Então, essa maldade, ela é inerente ao ser humano após o pecado, mas Deus criou o ser humano perfeito, perfeito para ser homem. E ele tentou ser Deus. O ser humano nunca foi perfeito para ser Deus. Deus é a perfeição em essência. Mas o ser humano foi criado por Deus perfeito para ser homem. Ele foi criado sem defeitos, pronto para cumprir um propósito para o qual Deus o tinha criado. E ele se desviou do propósito. Ao se afastar de Deus, se desviar do propósito, ele se torna um homem mau. Segundo parágrafo do segundo ponto, degradação da raça humana. O que é a degradação? É a corrupção. Cada dia a raça humana vai se degradando. O homem não está em evolução, o homem está em degradação, eu chamo de involução, na verdade regressão, não é? A humanidade pode até negar a existência do pecado, mas ela não pode negar a consequência, não pode negar a consciência de que estão errados quando comete uma iniquidade. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Todo que comete uma falha tem essa consciência, Gênesis 3 e 7 deixa claro. Eles acreditaram que Deus estava errado, que não seria errado, que não era um pecado realmente se rebelarem contra Deus. Mas foi só acontecer que os olhos deles foram abertos. Ou seja, o mal que a serpente diz que eles iriam conhecer, eles realmente conheceram. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Só que esse mal passou a escravizá-los. O pastor Alexandre continua nesse parágrafo dizendo que, se eles buscaram ser parecidos com Deus, conhecedores do bem e do mal, logo perceberam que a decisão que tomaram, incitados por Satanás, lhe mostrou que o mal que desconheciam agora lhes dominava. Ou seja, eles foram escravizados, dominados pelo mal que eles buscaram conhecer. Na verdade, Deus os estava preservando, de não deixá-los conhecer na sua essência o mal. Deus os estava preservando e eles não entenderam isso. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a degradação do mundo em que vivemos. O apóstolo Paulo nos propõe aqui, o pastor Alexandre, nos diz que
a criação aguarda ser redimida. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, a Bíblia diz que por causa do ser humano, toda a terra foi contaminada. E por quê? A gente pode pensar, mas é injustiça de Deus. Não, não é injustiça. Um fato simples. Se você não quer entender isso de forma espiritual, é fácil entender de forma lógica. O ser humano, o mundo foi criado para o ser humano. E depois que tudo estava pronto, Deus viu que era bom, criou o ser humano e viu que era tudo muito bom. Então, todas as coisas que Deus foi criando antes de criar o ser humano, Deus já criou pensando nesse ser humano que ia desfrutar daquilo criado por Deus. Então, tudo que foi criado por Deus para o ser humano, ok? Uma vez que o ser humano peca e agora ele começa a viver neste mundo, esse mundo passa a ser envolto pelo pecado. Outra coisa, já que Deus tinha criado o mundo para o ser humano, uma vez que esse ser humano pecou, toda a consequência do pecado dele cai também nessa criação que Deus havia feito a fim de beneficiá-lo. Então Deus foi coerente. Continuando aqui, nos diz o pastor Alexandre que os problemas ambientais que vemos hoje são oriundos da pecaminosidade humana, seja por força de ações, seja por omissões. A gente vai perceber, quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou, ó, cuidem aqui do jardim. Foi a primeira responsabilidade que Deus deu ao homem. Cuide do jardim. Agora, ele pecou e passou a degradar este ambiente que ele estava envolvido. E nós sabemos que essa degradação, ela dura até os nossos dias. Infelizmente, há uma degradação ambiental que é consequência do pecado. Em espiritualidade cristã, eu ensino que crente tem que cuidar do meio ambiente. Crente não joga lixo no chão, porque uma vez que o Espírito Santo agora está restaurando a nossa humanidade, nós precisamos retomar tudo aquilo que realmente era um propósito de Deus para Adão e Eva antes do pecado. E cuidar da terra, cuidar do jardim, ou seja, cuidar desse meio ambiente, era um propósito de Deus para Adão e Eva antes do pecado. Terceiro ponto da nossa lição: consequências para quem comete o pecado. Primeira consequência: morte física e espiritual. A ordem de Deus foi uma ordem simples para uma consequência muito severa. Deus não pediu que eles não comessem de todos os frutos, exceto um. Podiam comer só de um. Não foi isso que Deus disse. A ordem era contrária. Eles podiam comer de todos, exceto de um. Era uma consequência, era uma ordem muito tranquila para uma consequência muito severa. Deus deixou claro, certamente, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vemos aqui o que a teologia cristã chama de solidariedade. O que é isso? A partir de Adão, o pecado e a morte, como consequência, foram transmitidos a todos os seus descendentes. É o que nós chamamos de pecado original. Alguns teólogos chamam de pecado das origens. Isso não é genético. Como se deu essa transmissão do pecado na vida da raça humana? É o que o Ralph Smith ensina no seu livro Teologia do Antigo Testamento. Ele mostra o seguinte, ó, o ser humano pecou. A partir de agora, tudo o que ele faz está envolto pelo pecado que é inerente a ele. E como todas as coisas que nós fazemos é inerente, é um resultado da nossa essência, então tudo que o ser humano faz agora, ele faz envolvido por este pecado que está nele. Aí, repito o que disse no início da aula, nós vemos Davi dizendo, em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, na morte, no finalzinho desse parágrafo, foi o pastor Alexandre nos diz que na morte, o ser humano tem as suas conexões com este mundo cessadas. Com a quebra da comunhão com Deus, vem também a morte espiritual, que não é imediata, mas é eterna. A separação entre o homem e o Criador. Esta é a segunda consequência do pecado. A morte como separação. Então, quando o Senhor disse a Adão e Eva, no dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão, eles não morreram na hora. A morte física não é instantânea. Mas a partir daquele momento, eles passaram a sofrer uma degradação física. Chegaram ao ponto de morrer. Mas Deus estava falando também que é uma morte que ocorre na hora. A morte como separação, rompeu, é a morte espiritual. Então o ser humano peca e ele morre espiritualmente, separa de Deus espiritualmente. É claro que Deus, lá em Gênesis 3:15, que é o que nós chamamos de proto-evangelho, Deus já prometeu que Jesus viria para restaurar. E daí vem a palavra religião, que é religare,
E nós estamos passando por esse processo de restauração da nossa espiritualidade. Mas a morte física ocorre sim como consequência do pecado. Nós precisamos estar alertas, nos arrepender, para que essa morte não seja a morte eterna. Segundo parágrafo do terceiro ponto e último ponto da nossa lição. A perdição eterna. O pastor Alexandre nos diz aqui que a perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu do Senhor nesta vida. É a pessoa que morreu, que é um pecado. Esse pecado aqui, que é um pecado imperdoável, que é rejeição deliberada, consciente e permanente. A pessoa rejeita, deliberada, eu quero rejeitar. Consciente, eu conheço Jesus, eu conheço o Evangelho, já li, já falaram, mas eu não quero. Então é rejeição deliberada, consciente e permanente quanto à pessoa e à obra de Cristo. Tem salvação? Se a pessoa morreu nesse estado de rejeição deliberada, a pessoa quis, consciente, tem consciência do que está fazendo, permanente, morre nessa situação, não tem perdão. É um pecado, porque não reconhece o Senhor como o Salvador da sua vida. E onde nós passaremos, esse ponto eu achei muito interessante, onde passaremos a eternidade depende das nossas decisões e ações nesta vida. Nós precisamos entender que a eternidade não tem fim. Que é algo eterno, é que tem começo e não tem fim. Esta vida aqui é transitória. O que são aí 100 anos de vida? Ah, muita coisa. Pô, o camarada viveu 100 anos. Puxa vida, a pessoa viveu 100 anos. O que são 100 anos diante de uma eternidade? Nada. Nós precisamos estar atentos porque a nossa eternidade é definida pelo que nós fazemos aqui, nessa vida breve e transitória. Mas nós temos a graça do Senhor sobre a nossa vida, o amor de Deus derramado em nosso coração e a ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado, para seguir adiante e estar com o Senhor na eternidade. Que esta verdade esteja na sua vida e que você entenda isso, receba a ajuda, o auxílio do Espírito Santo para vencer o pecado. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem em nome de Jesus.